você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas que estão ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste, do Iapoque ao Chuí, nos 4 cantos do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos, não só você que está aqui no Brasil, mas você também que está aí em território internacional, em qualquer canto do nosso planeta. Sejam bem-vindos ao nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva e a gente está aqui para deixar vocês bem informados para falar do nosso Vascão. Galera, é o seguinte... Antes de eu começar a falar do nosso Vasco, eu vou estar deixando aqui um parêntese, um adendo, né, em relação à CBF. Saiu agora há pouco à tarde, hoje no vídeo mais cedo, está repercutindo na verdade em toda a mídia, né? Eu também trouxe essa notícia, a questão da polêmica da arbitragem, lá no jogo envolvendo Corinthians e Grêmio, o pênalti escandaloso ali, enfim. Fato é que a CBF se pronunciou no dia de hoje, né, e acusou o golpe ali, assumindo realmente o erro da arbitragem. E o seguinte, né, o árbitro ali de campo que apitou a partida do Corinthians, juntamente com o árbitro da cabine de vídeo, o VAR, ambos estão aí suspensos, né, eles foram afastados pela CBF devido ao escandaloso erro ali na arbitragem, né. Aí eu pergunto a você, torcedor e torcedora do Vasco, o que eles fazem com os árbitros quando eles fazem cagada contra o Vasco? Porque toda rodada tem algum problema. Graças a Deus na última rodada a gente não teve. Mas na maior parte das rodadas a gente sempre tem problema em relação à arbitragem no Vasco da Gama. E eles nunca são punidos. Quer dizer, só porque era contra o Corinthians que tá ali, que a gente está chegando ali no cangote deles ali, que a gente vai sair da zona do rebaixamento se Deus quiser. Então quer dizer, por que tem 2 pesos e 2 medidas? Por que quando aquele árbitro lá que estava na cabine do VAR entre Vasco da Gama e Santos, que teve o pênalti escandaloso entre Pedro Raul, e teve mais outros 2 lances ali também que eram passíveis de marcação de pênalti, que ele ali ou nem chamou ou falou que não era quando chamou. E agora vai novamente estar na cabine do VAR no jogo do Vasco, agora de quinta-feira, que eu vou até falar disso daqui a pouco. Por que a CBF não adota o mesmo critério? Entendeu? Aí hoje eu estava vendo ali muita gente na televisão falando que o lance do Vasco da Gama e Palmeiras era mais interpretativo. Como assim interpretativo? A regra é uma só, pô. Começou outro lance, não tem que interpretar. Outro lance é outro lance, sabe? Então a gente vê 2 pesos e 2 medidas quando é a favor do Corinthians, quando é a favor do Mulambo, entendeu? Do São Paulo, aí é coisa diferente. Aí quando é o Vasco reclamando, eles não dão ideia. Então fica difícil, né? Agora sim, galera, entrando no assunto do Vasco da Gama, já pegando o gancho aí de CBF, de justiça, enfim. Saiu uma notícia muito quente na tarde de hoje. O nosso treinador Ramon Dias vai a julgamento, gente. Como assim, Álvaro Silva? Pelo quê? Galera, lá na partida entre Red Bull Bragantino e Vasco da Gama, na ocasião Ramon Dias foi expulso ali de campo por reclamação. O árbitro era até ali o Anderson Daronco. Enfim, fato é, família, fato é que esse julgamento vai acontecer na próxima quinta-feira, né? Em torno de 11 horas da manhã, lá no STJD. Que isso? Gente, isso mesmo. E ainda tem mais, tá? Ele pode pegar até mesmo aí 3 jogos de suspensão ali pela denúncia, né, que foi ali relatada na súmula, né, pelo árbitro de campo, pelo motivo de ter expulsado o Ramon Dias. Segundo o jurídico do Vasco da Gama, a expectativa é que Ramon Dias não pegue nenhuma punição, nenhum gancho, que ele seja apenas ali advertido, uma vez que ele é réu primário, é a primeira vez que ele passa por essa situação. Fato é, gente, que se por um acaso Ramon Dias for aí punido, fiquem tranquilos, ele não vai ficar fora da partida entre Vasco da Gama e Curitiba, que acontece no mesmo dia, às 7 horas da noite. Como assim, Álvaro Silva, gente? Porque em termos de regulamento, de regras, né, da própria CBF, que rege o nosso futebol, se caso ele for punido, a punição só pode ser aplicada após 24 horas, né, o veredito ter saído. Então, se ele for punido realmente às 11 horas da manhã ali, que é a hora que está marcado o julgamento, ele só vai poder ser punido a partir de sexta-feira, 11 da manhã, então já passou a partida entre Vasco e Curitiba. Ou seja, para Vasco e Curitiba, Ramon Dias vai estar na beira do gramado. Ele é dúvida nesse momento, né? A gente não sabe, né, qual vai ser o veredito desse julgamento. Ele é dúvida aí para as próximas 3 partidas, né, que seriam aí contra o América Mineiro, contra o Santos e contra aí o São Paulo. Então vamos aguardar o desdobramento dessa situação e torcer para o nosso treinador não ser suspenso, né? Porque até nisso, né, gente? Pô, gente, se ele for suspenso, aí vai ficar nítido mesmo que existe aí um projeto para rebaixar o Vasco da Gama. É nítido, porque os próximos jogos que ele estaria à frente, América Mineiro e Vasco da Gama, Santos e Vasco e São Paulo. Então se ele for punido mesmo aí, vai ficar nítido que existe um projeto para rebaixarem o Vasco da Gama e salvarem aí os clubes da Federação Paulista, né, galera?
Agora é o seguinte, mudando de assunto, né? Vamos falar um pouquinho do nosso goleiro Léo Jardim. Ele que recebeu no dia de hoje aí um quadro, uma pintura muito... Não, pintura não, perdão. Foi uma pintura, né? Porque foi uma fotografia muito bem executada, muito bem feita, né? Pelo fotógrafo ali, Rodrigo Ferreira, galera. O Rodrigo Ferreira presenteou o nosso goleiro com esse quadro, ao qual vocês já podem ver na tela. E é o seguinte, eu vou abrir aspas ao nosso goleiro Léo Jardim, pelo que ele falou ali, agradecendo, né, ao fotógrafo Rodrigo Ferreira pelo quadro. Galera, abre aspas então. Cara, juro, nunca tive uma foto em um jogo tão boa e tão representativa quanto essa. Fecha aspas então para o nosso goleirão aí, Léo Jardim, né? Léo Jardim, diga-se de passagem, que vem vivendo aí um bom momento com a camisa do Vasco da Gama, sobretudo nas últimas partidas. Ele foi crucialmente importante, né? Fazendo defesas ali em momentos prescindíveis da partida, que acabou nos ajudando aí a sairmos de campo com as vitórias. Embora parte dos torcedores ainda contestem ele como titular ou não, fato é que ele vem atuando bem. Inclusive eu sou um daqueles que reclamava muito dele, eu até sou muito fã do goleiro Ivan, mas eu tenho que admitir que ele aí nesses últimos jogos aí, ele vem alcançando uma regularidade e não vem entregando a paçoca, que continue assim. Meus parabéns, Léo Jardim. É o seguinte, né, galera, ainda falando de goleiro, né, o senhor Miguel, né, ele que foi goleiro do Vasco da Gama aqui, né, na década de 50, pro início de 60 ali, ele atuou no Vasco da Gama de 1958 a 1962, ele até conquistou ali, fechando o gol pro Vascão, no Super Campeonato Carioca, e participou depois também da Copa Rio-São Paulo, né, galera. Ele hoje completa, como eu já mencionei, 86 anos de idade, né, atualmente ele mora lá nos States, isso mesmo, o seu Miguel atualmente mora lá nos Estados Unidos, e ele lá, onde ele reside, ele tem uma escola, né, de futebol. Então meus parabéns ao seu Miguel, ex-goleiro do Vasco da Gama, que hoje mora lá nos Estados Unidos e tem ali a sua escolinha de futebol. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, saúde, né, e tudo de bom, e saudações aí vascaínas. Galera, mudando de assunto, voltando a falar agora dos nossos jogadores, do nosso elenco, né? Eu já mencionei para vocês anteontem que o nosso zagueiro Léo, né, revelou através das suas redes sociais que ele foi a campo contra o Fluminense no sacrifício porque ele teve um entorse no seu joelho, ó, no seu tornozelo direito, né? Por isso, ele foi dúvida até as últimas horas ali que antecederam a partida entre Vasco e Fluminense. Fato é que ele foi a campo no sacrifício, atuou e atuou até que bem. Agora é o seguinte, ele é dúvida, ele vem fazendo tratamento intensivo para tratar aí esse entorse, né, esse inchaço no seu tornozelo, e até o momento ele aí é um pouco dúvida, né, para a partida contra o Curitiba. O nome mais cotado aí para estar substituindo o nosso zagueiro Léo, caso ele não venha entrar em campo, seria o zagueiro Léo, que atuou, seria o zagueiro Maicon, né, que atuou ao lado de Léo contra o Fluminense. Maicon aí, vale lembrar que ele chegou no Vasco da Gama aí debaixo de muita desconfiança e dúvida. Tinha gente até na época mencionando que ele já era um jogador aposentado em atividade. Enfim, fato é que ele vem surpreendendo. O Ramon Dias conseguiu ali fazer com que ele se encaixasse novamente no time, conseguiu fazer, no caso, recuperar ali o seu futebol defensivamente falando. Fato é que ele vem ganhando a confiança da comissão técnica e pode sim aí vir a ser titular contra a equipe do Curitiba, minha família. Agora é o seguinte, falando ainda dessa partida entre Vasco e Curitiba, o Curitiba, né, o nosso adversário, além de outros jogadores que vão atuar, né, eu vou até trazer isso amanhã, que é véspera de jogo, eu estou deixando para amanhã, só que essa aqui eu vou entregar para vocês hoje, galera. Sabe quem pode fazer a estreia com a camisa do Curitiba contra o Vasco? Gessé Rodrigues, ou Gessé Rodrigues. Aí quem não conhece pergunta, quem é esse Álvaro Silva? Gente, para quem não conhece ou se esqueceu, Gessé Rodrigues, ele é um jogador espanhol que já atuou no PSG, isso mesmo, e atuou aí há pouco tempo, há poucos anos atrás, no Real Madrid, galera. Ele tem 30 anos de idade, é um jogador novo ainda, diga-se de passagem, né? Não novo a nível mundial, mas para estar atuando aí em alto nível é novo sim, né? E deve estrear contra o Vasco da Gama com a camisa do Coritiba. Gessé Rodrigues, não tenho nada contra você. Assim, vou até falar um pouco de espanhol, eu não tenho nada contra você, entende? Só que assim, contra o Vasco, pai, você não pode jogar, você não vai meter gol, esquece, vai dar Vascão, nossa zaga vai jantar você. Galera, agora brincadeiras à parte, né? Vamos torcer aí para que a estreia de Gessé Rodrigues não seja das mais primorosas, né? Que ele deixe para apresentar seu bom futebol contra outros adversários, não contra o nosso Vasco. Então, olho aí no jogador espanhol. Ainda pegando, agora já pegando o gancho, mas ainda falando dessa partida, é o seguinte: Flávio Rodrigues de Souza, galera, ele que é o árbitro de campo aí, né, que vai apitar essa partida. Eu disse a vocês ontem e hoje que até então a gente não se lembrava de nada assim de errado que ele fez, né?
Fato é que a galera aqui do grupo aqui da Força Jovem Vasco aqui mandou para mim hoje e é o seguinte: sabe quem estava apitando o jogo daquela partida em 2020 entre Vasco da Gama e Internacional, que o nosso jogador estava quase meio metro atrás da linha do zagueiro do Inter, que eles botaram a linha para trás, para frente, para trás, fizeram uma merda total e o Vasco acabou sendo rebaixado? Vocês lembram? Era ele, gente. Isso era esse cidadão, o Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro de campo daquela vez, vai apitar o nosso jogo agora. Aí eu pergunto pra dona CBF, só tem esses caras para apitarem os jogos do Vasco? Não é possível. Parece que existe realmente um plano para nos atrapalhar dentro de campo. Se não existir, beleza, mas tudo leva a crer que existe. E é inexplicável sempre a escalação dos mesmos hábitos recorrentes que fazem cagadas em cima de cagadas contra o nosso Vasco. Desculpa do palavreado, só que a gente tem que falar aqui, gente. E eu peço até para vocês compartilharem esse vídeo pra gente ganhar voz, para outros canais começarem a tocar nesse assunto também, que eu tô vendo que tem muito canal de YouTube que deixa passar batido só porque a gente ganhou do Fluminense, não tem mais ninguém reclamando. Gente, a gente tem que ficar de olho aberto. Ontem o Grêmio foi garfado na cara dura. A gente já cansou de ser garfado. Então toda vez escalando o árbitro, ó, o árbitro de vídeo que vai estar lá na cabine já nos prejudicou contra o Santos. E o árbitro de campo já nos prejudicou há 3 anos atrás quando a gente caiu. Então como é que não tem ninguém correndo atrás disso? O Vasco toda vez vai lá na CBF, é ofício de reclamação, protocolada reclamação e fica por isso mesmo? Parece que a CBF pega a reclamação e rasga ao meio e não tá nem aí pro nosso Vasco. Ou seja, tá na hora da gente recuperar a nossa representatividade perante a entidade maior do nosso futebol. Porque assim, é exigido que os clubes melhorem o CT de treinamento, é exigido que os clubes paguem em dia, é exigido que os clubes paguem os pagamentos aí referentes à compra de atletas, que senão pode sofrer punições até mesmo na FIFA, é exigido pela própria CBF que o gramado seja de alto nível, é exigido aí no caso de São Januário, reconhecimento facial, catraca aí com biometria, é exigido um monte de coisa dos clubes, gente, um monte de coisa. E como é que a entidade maior do nosso futebol tem até hoje, 2023, no século 21, uma arbitragem ainda amadora, uma arbitragem totalmente pífia, que se junta 4, 5 cidadãos dentro de uma cabine de VAR para fazerem lambança em cima de lambança. Eles têm a opção, eu até vi hoje ali o seu Armani, né, o comentarista, falando na ESPN, inclusive um abraço pro seu Armani, é o seguinte, ele falou isso e eu assino embaixo. A situação da arbitragem hoje, sabe quando a gente estudava, galera, quem estuda ainda, sabe quando o professor fala assim, olha, hoje a prova é com consulta. É só vocês pegarem lá nas matérias que a gente estudou nas últimas aulas que as respostas estão lá. Ou seja, melzinho na chupeta, é só ter um pouco de paciência que você acha todas as respostas, correto? Pois é, o VAR tem a mesma ferramenta hoje e mesmo assim faz tudo errado. É a mesma coisa que você fazer uma prova com consulta, colando e tirar 0. É o que o VAR está fazendo hoje. Os caras têm um livro de regras na sua mão, eles têm um recurso para ver e rever o lance até enjoar, até a vista deles embaçar de tanto assistir o mesmo lance. Mesmo assim, rodada após rodada, eles não se cansam de fazer lambança e prejudicar cada vez mais os times. Então assim, o que a CBF, a entidade maior do nosso futebol, está fazendo efetivamente para melhorar essa situação de árbitro de campo e árbitro de vídeo? Não adianta você só botar o cara na geladeira, você tem que fazer uma reciclagem. Você tem que... Sabe o que vai acontecer agora? Eles vão pegar esses lances, dessas cagadas que estão fazendo aqui, quando a FIFA for dar palestra lá no outro lado do planeta para ensinar como não se deve agir, vão usar esses lances que estão fazendo tudo errado aqui no Brasil para dar de exemplo, ou seja, olha a imagem que o nosso futebol passa para o mundo inteiro. Então não adianta os times fazerem investimento, contratar jogador, construir estádio, fazer novas arenas, plano de sócio-torcedor, construir CT, trocar gramado, colocar biometria, reconhecimento facial, segurança dentro, fora de campo, um monte de regrinha. Não adianta todo mundo seguir a cartilha se quem era para estar dando o exemplo, sendo assim a pioneira a fazer a mudança no nosso futebol, é a CBF e ela não o faz. Então é uma vergonha para a Confederação Brasileira de Futebol. Fica aqui o meu desabafo em relação aí a essa situação, minha família. Agora, mudando um pouco de assunto, já falei, já desabafei, é o seguinte, o nosso Vascão aí tá se preparando, treinou hoje em São Januário, tá galera, para enfrentar o Coritiba. Mais um treino será realizado lá no nosso Caldeirão no dia de amanhã, tá? E aí daí em diante é preparação, foco total
para o Coritiba. A gente tem que focar, a gente precisa vencer a equipe do Coritiba para a gente ir com o peito estufado, com o moral lá em cima, lá para Belo Horizonte, para tentar beliscar ali 3 pontos diante do América Mineiro. E depois, maior ainda, fortão que nem o He-Man, né, melhor dizendo, que nem o Hulk, assim, né, cair para dentro do Santos, lá na Vila Belmiro, e também sacramentar essa nova fase do Vasco da Gama aí, né, rumo a novos ares. Como diz Ramon Dias, o Vasco não vai cair. Olha, gente, para quem me acompanha aqui há 1 mês, 2 meses atrás, vai falar assim, o Álvaro Silva tá louco, sabe por quê? Porque eu lá atrás eu falei, gente, aquela época que a gente estava com 9 pontos apenas, numa draga, eu falei, gente, para mim hoje o Vasco está virtualmente rebaixado. Eu falei isso, ainda falei, pode ser que melhore, mas hoje está virtualmente rebaixado. Aí hoje, gente, já quase em outubro de 2023, eu olho para vocês, embora a gente ainda esteja na zona do rebaixamento, 4 pontos atrás do Santos, e 5 pontos atrás de Goiás e Bahia, hoje eu já consigo acreditar, minha família. Hoje eu acredito que o Vasco não vai cair, assim como mencionou o nosso treinador, Dom Ramon. Galera, agora mudando de assunto, eu sei que o canal é de Vasco, não tô aqui para falar do rival, só que é uma coisa que tá pegando fogo, aconteceu agora em pouco, eu não posso deixar de falar, galera. O presidente do Flamengo, do Mulambo, galera, ele foi no shopping ali na Barra da Tijuca hoje no Rio de Janeiro comprar um presente com suas filhas. Até aí é problema dele, a vida dele, a gente não tem nada a ver com isso. Um torcedor ali do clube deles lá parece que discutiu com ele, berrou para ele mandar o Sampaoli embora e ofendeu ali verbalmente. Gente, ao que tudo parece, ao que tudo indica, tá dando mal bafafá isso aí. Parece que o Marcos Braz foi às vias de fato, agrediu um torcedor do seu próprio time, família. O caso, sabe o que aconteceu? Repercutiu na rede social, a torcida do Mulambo foi lá no shopping, deu um problemão do caramba, a mídia inflamou naquele lugar, a polícia militar chegou, tá todo mundo na delegacia nesse momento prestando depoimento, né? Então, a gente não sabe bem ao certo a veracidade dos fatos, quem agrediu quem primeiro. Fato é que rola uma foto aí, eu não vou divulgar aqui, que o rapaz teria levado uma mordida na virilha aí do atual presidente do Flamengo, né? E fora a agressão, né? E aí já o presidente do Flamengo, por sua vez, alega que ele, enfim, recebeu ofensas. Isso já não é com a gente. Agora sim, que novela, hein? Olha só, acompanha o trechinho dessa novela, gente. É isso aí, né? Não preciso falar mais nada, né? Então, morrendo o assunto agora, mudando de assunto. Galera, mudando o assunto, mas pegando um gancho. Como assim, Álvaro Silva? É porque lá no aniversário do Gui, se eu não me engano, essa mocinha linda, inteligentíssima, ela cantou uma paródia, uma música pro nosso Gabriel Peck. Escuta aí, escuta e veja, né? Acompanhe, no caso, como que ela cantou essa paródia pro nosso Gabriel Peck. Nunca vou entender o amor dessa torcida toda. É que o Vasco é gigante igual, não tem outra. Tem jogo no Caldeirão, torcida comparece. E no Maracanã, Mulambo toma o gol do Peck. Vasco, tu é minha vida e pra sempre vou te seguir. Top. Não importa onde tu estás, vou estar aí. Obrigada. É isso aí, né? Contra o Mulambo, gol do Peck. Tirou onda, parabéns aí. Gente, eu não tenho certeza porque eu não conheço. Essa menina, ao que me parece, ela acho que não, se não for irmã do menino Gui, deve ser parente. Eu tenho quase certeza, mas não tem. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Galera, agora é o seguinte, né? A estátua do nosso ídolo eterno Roberto Dinamite, ela que foi inaugurada lá no ano passado, no começo do ano passado, né? Na ocasião, devido ao estado de saúde do nosso ídolo, né? A gente precisava entregar essa estátua o mais rápido possível para que ele pudesse receber essa homenagem, essa honraria em vida, que ele tava, a saúde dele, né, estava ali muito debilitada. Fato é que a base da estátua ela seria ali com outro material, minha família, só que devido a essa situação foi feita em concreto. O Vasco, em parceria com uma outra empresa, iria fazer isso aí com granito, e o Vasco da Gama teria que pagar o valor referente aos nomes das pessoas que colaboraram para a estátua, ou seja, a empresa iria doar o granito, o Vasco só iria pagar para ser escrito ali os nomes, né, dos colaboradores para fazer a estátua. Fato é que o Vasco não efetuou o pagamento,
O departamento responsável por essa área aí do Vasco da Gama se pronunciou no dia de hoje e disse que fará esse pagamento aí nos próximos dias. Sendo assim, então, a estátua de Roberto Dinamite vai receber melhorias, né? Vai ficar ainda mais bonita, né? Como vocês podem ver na tela. Então, é isso aí, né? O nosso Bob Dinamite merece isso e muito mais, diga-se de passagem. Galera, pra gente estar encerrando o vídeo de hoje, né? O Vasco da Gama, como todos já sabem, lançou aí o terceiro uniforme, né? Muito lindo também. Que inclusive até já foi esgotado o seu primeiro lote na sua pré-venda, já está totalmente esgotado a pré-venda, no caso as vendas online, né? Já está tudo esgotado, a gente vai ter que aguardar chegar mais aí para você ver como é que o Vasco é gigante. Aí depois ele teve que escutar aí, naquela época, o Luiz Mulambo falar que jogador caro, que essas coisas não venderia camisa, né? Como é que não vende? Pô, a camisa por si só já se vende. Imagina quando você traz um craque para botar o nome na camisa bonita. Aí vende o dobro, o triplo, né? É o que acontece com as nossas camisas, né? Então acompanha aí um trechinho, né? Dos jogadores do nosso elenco tirando novas fotos, né? A diretoria do Vasco até colocou uniforme novo, fotos novas, né? Como vocês já podem ver na tela, e muito bacana, diga-se de passagem. Meus parabéns ao departamento de marketing do Vasco, a todo mundo que está envolvido nessa situação aí. Camisa muito bonita aí, diga-se de passagem. Minha família, hoje que eu tenho para falar para vocês é isso. Amanhã eu broto aqui com certeza, véspera de jogão, amanhã é quarta-feira, a gente tem jogo na quinta aí. E é isso aí, família. Amanhã vou voltar aqui para deixar vocês bem informados. Tamo junto, valeu? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vascão será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis. Vasco!